vós, Senhor. Nós celebramos o terceiro domingo do tempo da Quaresma e vamos nos adiantando, nos aprofundando nesse retiro espiritual que é a Quaresma. Logo no primeiro domingo, fomos convidados a entrar com Jesus no deserto, guiados pelo Espírito. Semana passada, lembra? Jesus transfigurado. O Pai diz a todos nós, como diz aqueles discípulos: este é meu Filho amado, em quem eu coloquei todo o meu agrado, escutem Ele. Hoje nós somos chamados a olhar para dentro de nós e reconhecer essa sede que muitas vezes nos visita. E nós somos muitas vezes como o povo que estava lá em Massa e Meriba e que tentou a Deus. Só que, gente, a gente reclama por tão pouco, não é? Quando eu reclamo de umas coisas às vezes, depois a gente entra em contato com realidades que dá até vergonha na gente. Já aconteceu assim com você? De você reclamar de qualquer coisa, aí você vai a um hospital, ou de repente a uma casa de idoso, gente. Talvez muitos de nós nunca fomos. E aí você vê gente que tem motivo para reclamar, e pasmem, não estão reclamando muitas vezes. Só que o que o povo passa aqui dá até para compreender, gente. Porque quando se fala de deserto, na nossa cabeça o deserto não é uma figura tão clara muitas vezes. O deserto é um lugar de escassez, de secura, é um lugar difícil de convivência. Você imagina que as temperaturas são elevadíssimas durante o dia e são muito baixas durante a noite. Então é um lugar que te desafia ao extremo, onde a sua questão humana, biológica, ela é toda hora questionada. Agora, você imagina essa galera aí que estava com Moisés, 500 mil pessoas, vão dizer, os dados bíblicos que nós temos por aí. Faltou água, gente. Você imagina uma coisa dessa? Muitos de nós, que creio que todos aqui, não passamos fome. Fome não é um dia que você fica sem comer ou atrasou o almoço em casa. E tem um povo que quando está com fome, parece que o cão toma conta, não é? Conhece alguém assim? Misericórdia divina, dá comida, a pessoa já, né? Agora, você imagina o que é fome mesmo, o que é sede mesmo. Não é sede porque você tomou pouca água hoje, é sede. Quando alguma função vital, de necessidade, ela é escassa em nós, gente, é outro extremo. Não estou com isso justificando o povo, porque entenda uma coisa, até esse tempo nós praticamos mais o jejum, não é verdade? Só que entenda, mesmo quem faz jejum prolongado, o jejum é uma privação voluntária de alimento. Você escolheu não comer. A fome é uma privação involuntária. É por isso que as pessoas ficam vários dias sem comer em jejum. Eu conheço várias e várias pessoas, católicos ou não, até pessoas que nem acreditam em Deus, que fazem período de jejum de 40 dias, até mais. E não morre não, né? Eu, se deixar uns 400, passa, que aqui tem reserva, hein? Tá para ir longe. Você que tá rindo tem padre para confessar ali depois, viu? Que eu tô olhando aqui, não é todo mundo tá magrinho também não, viu? Não é? É uma privação voluntária, gente. É por isso, como disse, o jejum prolongado você faz até vários dias, mas você não consegue passar um terço com fome. Dá desespero, o estresse. E quem já passou, é uma experiência que a pessoa nunca esquece. Agora, você imagina um deserto, esse povo, faltando água, gente. Eles olham para Moisés e falam: se é para morrer, morria lá mesmo. Não devia ter vindo para cá não. É uma ofensa grande com Deus, porque Deus estava conduzindo o povo. E Moisés vai, e Moisés falou assim: ó, esse povo daqui a pouco vai bater em mim, porque não tem o que fazer. Aí Moisés vai, e essa rocha que ele fere, ela antecipa aquilo que é Cristo, porque é dele que brota a verdadeira água viva. Então quando ele fere a rocha, sai água, o povo bebe. Mas Deus reprova o entendimento do povo, porque o povo diz: será que Deus está com a gente mesmo? A gente não faz isso muitas vezes? Na sede. Só que existe uma sede que ela é tão grave quanto a sede física, que é a sede de sentido, gente. E talvez muitos de nós estão assim aqui hoje. Chega um momento na nossa caminhada que a gente vai
perdendo um pouco as fantasias da vida, né? Você vai entendendo como que funcionam as coisas, as dificuldades. Você vai entendendo que a vida não é o mar de rosas que a gente sonhava quando criança, porque vai tendo desafios. E muitas vezes você pode aplicar a situação para o estado de vida que você está, seja você casado, casada, você solteiro. A gente vai ficando escasso, gente. Vai faltando água. E sabe qual que é o problema nosso? A gente acha que a solução do problema está sempre longe de onde nós estamos. Perceba que Jesus não falou, vai buscar água em outro lugar, vai comprar, não. Jesus não, Deus. Ele pede que Moisés resolva, que ele vai aonde é a fonte de água viva. Quer resolver a situação que você está vivendo? Para de procurar coisa fora. É dentro que se resolve. É ali na sua casa que a coisa vai se resolver. A procura por sentido, gente, ela é fundamental. Mas entenda, não vai acontecer algo que ela é fora, a gente fica sonhando. Ah, mas se isso, se aquilo, se eu tivesse feito no passado. Não, você tem hoje, é o presente, é o hoje. E se Deus te plantou onde você está plantado, é aí que você tem que dar fruto. É ali que Ele vai te alimentar, é ali que Ele vai te dar o de beber, para que você tenha a sua sede saciada. O problema é que nós vamos nos cansando e chega uma hora que a gente não quer insistir mais, sabe? Você perde aquele ânimo da coisa. Esse é um diagnóstico. Talvez a sua quaresma está assim. Mas hoje o que Jesus faz, nos mostra, é que Ele é capaz de saciar a nossa sede. Esse texto que nós meditamos, ele não, além dele ser bastante longo, ele é muito rico teologicamente, não dá nem para explorar todo. Os samaritanos, eles não se dão mesmo com o judeu desde sempre. E é para começar com o judeu, ele tinha uma visão de Deus muito clara, né, revelada. E os samaritanos, eles tinham 6 divindades, adoravam 6 Baais. Baal é o equivalente à palavra marido, esposo, né? É como se tivesse, sim, não tinha clareza. E essa mulher vivia. E dá para entender que ela sabe o que ela está fazendo, porque ela consegue pontuar, ela consegue falar quem que é Jacó, ela tem conhecimento. Só que completamente perdida. E Jesus se apresenta não como alguém que traz qualquer solução. Ele se apresenta como aquele que traz a água viva, ou seja, uma água que quando você bebe, ela nunca mais te dá sede. Não a sede física, mas a sede de sentido. Ele é a resposta para o que nós precisamos. Ele é a resposta para todas as situações que temos passado. Ele é daquele de quem brota de fato a verdadeira água. E talvez você pergunte, mas padre, como é que eu, católico há tanto tempo, talvez você caminha certo. Talvez a situação que nós estamos aqui hoje não são necessariamente de pessoas desviadas da palavra. Talvez é um povo que caminha direitinho. Você vem às missas aos domingos, você faz suas orações. Tem um povo aí do Frei Gil, se levanta aí que acorda de madrugada. Eu acordo, vejo, porque eu venho 5h30, então eu só rezo meu rosário aqui. Talvez você tenha feito uma boa quaresma, inclusive. Talvez você é um católico aqui, já fez muita coisa na igreja, já ajudou, já brigou muito também. Aí você fala, quer saber, agora eu só vou na missa de domingo. Aí a gente vai, talvez você esteja vivendo uma situação que não esteja tão ruim, mas talvez já não há aquele empenho, aquele sabor, aquele sentido. E aí que está o problema, gente. Quando a gente perde isso, a gente liga a fé no automático e vai tocando, e vai tocando. E eu não estou dizendo que a experiência de fé é você ter arrepio, né? Tem um povo que fica atrás disso, né? Aí, coração acelerar, arrepio, isso aí é frio, outra coisa, né? Que dá uns arrepios na gente, né? Não vou nem entrar no mérito. A questão do sentido é quando eu não apenas sei o que eu estou fazendo, mas eu vivo o que eu estou fazendo. Tem um porquê. E não é um plano mirabolante, não é algo extraordinário. É a condição daquele que aprendeu onde tem que ir para procurar sentido e não fica se desviando a qualquer momento. Porque às vezes a nossa cabeça está tão bagunçada, gente. Eu brinco na internet, tem um povo que não dá para entender o que está buscando. Do mesmo lado está o Padre Policardo, o Frei Gil, você vê aquela monja careca lá e depois está falando de signo e depois está falando, você não sabe o que é mais. Você está ouvindo tanta coisa, quando na verdade é só fazer aquilo que está escrito, que Deus já estabeleceu. E entenda, pode ficar nervoso, pode se debater, pode reclamar, não vai resolver enquanto você não voltar onde você tem que estar.
E por mais difícil que esteja a situação que você está vivendo, e o padre sabe que tem pessoas, situações que passam por problemas bastante difíceis. Não estou dizendo que o seu problema não é problema, mas não há solução fora dele, porque ele é água viva. É ele que vai trazer sentido. É essa busca que é importante. E o problema outro nosso é que nós invertemos a procura por sentido pela procura por aquilo que vamos fazer. Então você está muito preocupado com o que você vai fazer, o que você vai executar, mesmo às vezes na igreja é a mesma coisa. Mas enquanto nós não entendermos que há uma superação interior, que eu tenho que viver todos os dias, que eu tenho que me colocar a caminho todos os dias, que vai me dar força, que vai me dar graça, mas vai exigir empenho diário de mim, não vai para frente, não vai. Então, em vez de ficar nesse pé de guerra que a gente vive muitas vezes, porque depois quando a gente está ferido, a gente só usa as feridas para ferir, não é verdade? Aí tudo vira motivo para, sabe, não é por aí. Deixa Deus reconciliar você. Há quanto tempo que você não faz uma boa confissão? Porque uma pessoa, quem vai lá comigo sabe que eu dou uma apertada quando vejo que vai de qualquer jeito às vezes. A confissão, gente, não é que o padre tem curiosidade de saber da sua vida, não. Eu nem lembra, tanta coisa na cabeça, mas não vai lembrar. Não é isso. Mas é você colocar a sua vida diante dele e deixar Deus entrar de fato aonde a coisa precisa mudar. Deixa eu dizer uma coisa. A liturgia de hoje é maravilhosa. Ela vai dizer que nós temos sede, mas temos um Deus que sacia essa sede. E a segunda leitura vai dizer que Ele nos reconciliou, que Ele nos perdoou quando ainda éramos pecadores, ou seja, tem salvação. A grande questão é, talvez nós não estamos sentindo mais essa presença, vivendo essa presença, porque temos vivido de uma maneira que entristece a presença. Eu já falei para vocês sobre isso, mas sabe o que mais entristece a presença de Deus entre nós? Entenda uma coisa, Deus jamais sai de você, mas o que mais entristece a presença de Deus se chama amargura. Lembra que eu expliquei para vocês que era amargura? Quando você briga com a pessoa na sua cabeça, não é? Quem aqui já fez isso? Vixe, eu já. E eu só pego nervoso, gente, sabe? Eu tenho que perdoar logo, senão parece que eu vou fervendo, perdendo assim. Sabe que você vê a pessoa, você se sente até mal, assim. É amargura. Mas padre, o senhor não sabe o que fez. Eu falei assim, olha, não sei, eu sei que vai continuar fazendo se você não liberar isso aí. E a falta de perdão faz com que a sua história vive pesada, sabe? Carregando um peso muito além do que você já teria que carregar. Nesse tempo de quaresma, faça assim a sua penitência quaresmal, mas se reconcilia. Se for possível reconciliação, vocês lembram que o padre explicou a diferença, não é? Entre perdão é a atitude que eu tomo em relação àquilo que fizeram comigo, certo? E é um processo. A reconciliação é outro processo. Algumas reconciliações não são necessárias. Dá um exemplo, a pessoa dá uma facada no você. Você tem que perdoar, sim ou não? Agora você vai reconciliar para levar outra? Não, não é verdade? São coisas distintas, mas rasga o seu coração de verdade. Hoje nesse domingo, quantos de nós temos até uma vontade de viver uma vida nova com Deus? Dê esse passo nessa quaresma. Eu fiz o desafio da missa diária, muitas pessoas têm feito. Venha fazer experiência. Coloca Deus de fato na condução da sua vida. Em vez de ficar pensando que você tem que ir embora, que está tudo errado, que não sei o que, olha para você e fala, o que eu preciso mudar, gente? O que eu preciso fazer para que de fato a coisa se transforme na minha vida? Para que de fato eu viva algo novo? Entenda uma coisa, enquanto você continuar brigando com quem está fora, com a sua história, com o seu passado, vai resolver, desculpa a expressão, porcaria nenhuma. Não vai. Agora, quando você olhar para dentro de você e falar assim, olha, eu tenho muita coisa para mudar, eu tenho muita coisa para resolver, aí sim a vida vai mudando de sentido, porque quem está mal resolvido dentro, começa a mal resolver tudo em volta. Já viu gente assim? Que a pessoa nunca está bem, ela nunca consegue enxergar nada de bom, porque dentro dela não está bom. Ela não consegue se alegrar com a alegria dos outros, porque dentro está tudo mal resolvido. Aí você fica se comparando, você fica olhando pessoa mais feliz que você. Aí você pega aquilo que deu errado na sua vida e usa a vida inteira como uma moeda de troca para mostrar que Deus não te ama, que você não tem amor, que você é menos que os outros. E você vai se conformando com isso e vai andando, e vai se amargurando, e vai ficando amargo, azedo, até que chega um momento que a convivência com esse tipo de gente fica impossível. É difícil.
Agora, você pode mudar essa história hoje. É da noite, é da água pro vinho, é de um dia... Não, é um processo. Só que quanto mais você protela isso, mais você está se protelando. Então, no dia de hoje, qual que é a sede que a gente precisa saciar dentro da nossa vida? Você casado, você esposo, você esposa. Talvez está rezando para o Senhor, Senhor, leva para mais perto do Senhor, não para levar embora. Se fosse oração, a amargura está grande aí. E, gente, posso contar um segredo para você? Só muda de endereço, viu? Os problemas são os mesmos. E que nem padre. Padre vai criando as manias que cria, é padrão. Você que não é casado, solteiro, qual que é a sede que de fato você precisa resolver? Talvez você não tenha bebido essa água viva, faz muito tempo. Está se alimentando de um monte de porcaria, tira esse monte de coisa. Começa a rezar na sua casa, com a sua família. Mas muda a sua postura também. Abandona o que tem que ser abandonado, porque o jejum, gente, ele só vai ter sentido se causar transformação, mudança concreta na nossa vida. Então que no dia de hoje, a gente possa olhar para essa samaritana e ser verdadeira quem ela foi com Jesus. Abriu o coração, anunciou e fez Jesus conhecido. Amém? Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça. Peça para Deus a graça dessa transformação, dessa vida nova. Que Deus renove, que Deus restaure, que Deus regenere sua vida e a sua história. Olha para dentro de você, talvez de tudo que eu falei, a secura está tão intensa em você que você não tem mais força para procurar. Apenas volta. Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Ele vai fazer novas todas as coisas na sua vida. Amém? Amém.